Hoje estudaremos hidrostática, especificamente a densidade. A hidrostática é uma parte da física que estuda os fluidos. E aqui, fluidos, a gente deve entender como qualquer líquido ou qualquer gás que esteja em repouso. A hidrostática estuda os fluidos em repouso. E dentro da hidrostática nós temos vários assuntos, né? E um deles que a gente vai começar a trabalhar hoje é a densidade. A densidade é uma característica dos corpos. Qualquer material que possua massa e possua volume possui também uma densidade. Ela é concebida como a razão entre a massa e o volume de um corpo a certas pressões e temperatura. Nesse caso, o que a gente pode interpretar? Que é a capacidade que um corpo tem de armazenar uma quantidade de massa em um determinado volume. E no sistema internacional, então, nós temos as unidades de medida, que é o quilograma por metro cúbico, mas a gente usa muito mais o grama por centímetro cúbico, o quilograma por litro, o grama por ml, entre outras unidades de medida que nós vamos ver na sequência e em alguns exercícios que faremos sobre isso. Aqui nós temos dois exemplos de situações onde a gente pode perceber que a densidade dos corpos ela pode estar relacionada com o fato de os líquidos ficarem acima ou abaixo em uma determinada mistura. Então, vocês observem que a gente tem óleo e água, eles, eles, eles são miscíveis até certo ponto. Você mexe, por exemplo, uma quantidade de óleo com água, como a gente tem esse exemplo aqui, e o que vai acontecer? Depois de um certo tempo que você deixou em repouso, né? Você mexeu e deixou quietinho. Depois desse certo tempo, a tendência é que eles se separem novamente. Mas como é que vai ocorrer essa separação? Quem fica em cima e quem fica embaixo? Geralmente, os corpos com, vamos dizer, densidades maiores sempre vão ficar embaixo. Eles tendem a se arrumar, se ajeitar dentro do recipiente, de maneira que os corpos com menor densidade fiquem acima e com maior densidade fiquem abaixo. E um ótimo exemplo para a gente tratar isso são as 7 camadas da atmosfera. Por que a gente tem 7 camadas definidas e não só uma? Uma só chamada de atmosfera. Porque em cada camada a gente tem elementos químicos característicos. E esses elementos químicos eles acabam se ajeitando acima das nossas cabeças devido ao fato de a densidade deles proporcionar que eles fiquem mais abaixo ou mais acima que outros átomos e partículas de gases. E aí isso acaba formando, então, as 7 camadas da atmosfera. E aí, por esse motivo, então, o que acontece? Aqui a gente tem, então, a separação do óleo e da água, e nesse caso o óleo ele tem uma densidade menor que a densidade da água. Isso propicia que o óleo, obviamente, em repouso, fique acima da quantidade de água nesse copo. Aqui no exemplo ao lado, a gente tem a água que está em estado sólido e a água em estado líquido, né? Então a gente tem o mesmo material, só que em estados de agregação diferentes. O que a gente pode entender, né? O que a gente pode interpretar, desculpem, a respeito disso? Se o líquido que fez, o líquido, no caso, que virou sólido, né? Se essa quantidade de massa sólida é a mesma, é o mesmo material que o objeto que está em estado líquido, por que então que o sólido boia e o líquido não? Devido ao fato de que quando a água, no caso, ela solidifica, ela vira gelo, a sua densidade tende a diminuir. Por quê? Porque o gelo ele sofre uma espécie de aumento de volume. A água, quando ela está para congelar,
quando ela vai diminuindo a sua temperatura de 4 a 0 graus Celsius, essa água ela estufa, vamos dizer assim, né? Ela aumenta o seu tamanho devido à composição química e uma chamada anomalia da água, né? Que é a única situação, é o único líquido que provoca isso, faz com que o objeto, a matéria que está sendo estudada, quando ela está diminuindo o seu tamanho, desculpa, quando está diminuindo a sua temperatura, ela aumenta o seu volume, e isso faz com que ele consiga, então, diminuir a sua densidade e, portanto, as pedras de gelo acabam boiando, apesar de serem o mesmo material. Aqui a gente tem algumas relações de equivalências que vale a pena lembrar, de repente colocar no teu caderno para ter um fácil acesso, porque a gente vai utilizar muito, principalmente para fazer alguns cálculos, resolver problemas e para fazer algumas transformações de unidades de medida. Então, a gente sabe que, por exemplo, 1 cm³ equivale a 1 ml. Observem que a gente tem aqui esse símbolo aqui, né, com 3 riscos paralelos horizontais. Isso significa uma relação de equivalência, a mesma coisa que 6 equivale a meia dúzia. Exatamente a mesma coisa, eu estou falando de uma maneira diferente. 1 litro de água é igual a 1 kg de água. Essa é a única vez que vai acontecer essa relação nos nossos estudos, em que 1 kg é igual a 1 litro, mas somente para o objeto água. Aí a gente tem outras relações ali, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Também a relação para a gente poder fazer as transformações de área. 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. E a relação de volume. 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. E aqui embaixo a gente tem, então, algumas tabelas, né? Alguns valores tabelados de densidade, tanto da água quanto do gelo. E observem que no item anterior a gente falou sobre a densidade da água e falamos sobre o gelo. Por que que o gelo boia? Ó, observem o valor, 0,9 é menor que 1, portanto, todo objeto que tem densidade menor tende a subir, a ficar acima. Só que tem um detalhe que vocês precisam gravar. A densidade é uma característica de cada material. Por exemplo, se um objeto possui 7 gramas por centímetro cúbico, significa que em 1 cm³, esse objeto consegue, né, ele tem a capacidade de armazenar 7 gramas desse material. Um bloco de 1 kg de concreto tem uma densidade constante, mesmo que o seu valor, o seu volume, no caso, seja reduzido pela metade, pois varia apenas a massa e o seu volume proporcionalmente. O que significa isso? Significa que quando, por exemplo, eu estiver falando de um objeto no seu volume de, sei lá, vamos pegar massa para ficar mais fácil de entender. Eu tenho 1 kg, não, desculpa, eu tenho uma barra de chocolate de 200 gramas. E aí eu vou dividir essa barra de chocolate com um colega meu. Quando eu fiz isso, essa barra de chocolate ela é homogênea, né? Então não tem nada dentro que possa atrapalhar, né? Por exemplo, como uma bola de futebol, que geralmente ela dentro ela tem ar, né? A barra de chocolate não, ela é maciça. Então, o que vai acontecer? 200 gramas de uma barra de chocolate, eu vou cortar ao meio essa barra e eu vou ficar com a metade, a outra metade eu vou dar para uma pessoa. O que que vai acontecer? A densidade desse objeto, dessa barra de chocolate, ela vai mudar? Não, ela não muda. Lembrem-se, a densidade é uma característica do material. Não importa o tamanho, o volume ou a massa dele, o material sempre vai ter a mesma densidade. Então, se eu ficar com 100 gramas de chocolate e o meu amigo ficar com 100 gramas de chocolate, apenas mudou o que nessas barras, esses dois pedaços de barra, mudou apenas a massa e o volume, porém a densidade continua exatamente a mesma. Massa específica. Como é que a gente faz, então, a distinção para determinar se um objeto possui massa específica ou possui densidade, apenas pelo tipo de material que aquele objeto possui?
A gente tem dois exemplos ali que nos ajudam a interpretar melhor. E quando eu preciso calcular a densidade, a gente tem o exemplo da bola de futebol. Ela é constituída de dois materiais. Por fora ela é couro e o preenchimento dela é feito com gás. E aí, dessa forma, a densidade ela é calculada do conjunto. Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem o gás mais o couro que vão dar vamos, vamos dizer, as dimensões, né, daquele objeto. Já a massa específica, ela está relacionada com apenas um material. Você tem, por exemplo, a borracha escolar. Se você cortar essa borracha escolar ao meio, ela vai ter o que dentro? Continua tendo o mesmo material. Ela não é oca, ela não tem outros materiais, ela não é constituída de vários materiais, ok? E aí, a gente tem a relação no final aqui. Nada muda em relação às fórmulas, tá? A gente tem esse espaço aqui, né? Que é bem importante para a gente lembrar. E diz que nada muda em relação à fórmula. A fórmula para fazer cálculos é a mesma. A parte matemática, as unidades de medida, elas vão ser exatamente iguais para uma ou para outra situação. O fato de você falar em massa específica ou densidade, ele apenas está relacionando o tipo de material e interpretação que você vai fazer a respeito disso, mais nada.